Amados, graça e paz, bem-vindos. A gente vai tratar de um tema aqui um pouco, na verdade, sempre foi interpretado de maneira equivocada. Vou me esforçar aqui para explicar para vocês o que realmente os textos aqui que usam fora de contexto estão falando, o que é esse pecado para a morte, né? Chama de pecado de morte, mas aqui está escrito pecado para a morte. Enfim, vamos lá então. A gente sabe muito bem que esses textos, né, essa heresia, né, é típica de seitas. E inclusive tem uma específica que usa o texto que está aqui em 1 João, a primeira carta de João, né, no capítulo 5, no versículo 16, né, e Hebreus 6, versículo 4 também, para falar que usam esses textos como base para dizer que o pecado para a morte, o pecado de morte, é o pecado de conotação sexual, certo? Então, a gente vai dar uma lida nesses textos, e aí depois que a gente lê aqui, a gente vai ver, né, se realmente os textos estão falando disso. Né? E a gente vai caminhar um pouquinho aí para falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, que a gente vai chegar nesse ponto também. Então vamos lá para o texto aqui. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, espero que vocês abram aí, primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 16. Então vamos ler. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Beleza. Nesse texto você identificou se tem algum pecado, ele está citando algum pecado de conotação sexual aqui? Bom, no texto não está escrito nada disso. Então a gente vai lá para Hebreus 6, que eles também usam para reforçar ainda mais esse pecado de conotação sexual, eles usam ainda para reforçar um pouco mais. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 está escrito o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, esses textos, nenhum deles estão falando de pecado de conotação sexual. Nenhum deles. Mas de que tipo de pecado que eles estão falando? De que de fornicação? Não é adultério? Não. Não é não. Então, a gente não está vendo isso no texto. Beleza. Então, que tipo de pecado? E aí, João, a gente vai ver que João está falando do pecado. Se a gente ler toda a epístola dele, ele está falando sobre o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É outro assunto que é falsamente ensinado de maneira equivocadíssima e tem levado muitas pessoas a serem omissas e ficarem caladas, aceitarem tudo que é falado para elas, sem questionar, sem falar nada. Enfim, isso obviamente é por conta da falta de conhecimento das Escrituras. Mas enfim, então vamos ver. João está falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo. E Hebreus 6 também está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente vai ver o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem nada a ver com pecado de conotação sexual. Então o que é mesmo a blasfêmia? Esse tipo de blasfêmia. A gente vai ver que é uma contínua rejeição à obra do Espírito Santo. E o que é a obra do Espírito Santo? Então a gente vai ver, depois vocês peguem em casa, deem uma lida, vou pegar alguns textos aqui, mas em casa, né, no caso, vocês abram o Evangelho de João, né, capítulo 14, 15 e 16. Vocês vão dar a lida nele toda. Eu vou trazer alguns versículos aqui para vocês darem uma olhada, vocês meditarem um pouco aqui sobre a obra do Espírito Santo. E eu vou citar algumas coisas aqui que são funções do Espírito Santo. Ó, no capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade é o Espírito Santo, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse aqui é Jesus falando. O Espírito Santo dará testemunho de mim, ele vai falar de mim, certo? Voltando no capítulo 14 também fala aqui, ó, no versículo 26 também do capítulo 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, toda a palavra de Cristo, ou seja, o seu Evangelho, será dito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você lembrar do Evangelho, certo? Capítulo 16, versículo 13 e 14. Olha só o que está escrito aqui. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Então, aqui, eu tenho uma lista aqui, para ficar melhor, assim, mais em tópicos, assim, para você entender qual a função do Espírito Santo, o que ele faz, né? O Espírito Santo tem a função de revelar Jesus, tem a função de glorificar Jesus, de manifestar Jesus, enaltecer a obra de Jesus, de revelar o evangelho de Jesus, de falar, de revelar, ou de exaltar a encarnação de Jesus, o nascimento, né? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, o reinado de Jesus Cristo e a salvação que há em Jesus. Tudo isso o Espírito Santo fará. Ele vai te mostrar toda a obra de Jesus Cristo, tudo que ele fez por nós. Então, essa é a obra do Espírito Santo, apontar para Cristo. Por certo, vocês já viram alguma apresentação em algum teatro, algum palco? Como que é? A plateia fica toda no escuro e em cima daquele atuante, né, daquele ator, digamos assim, que está no palco, existe uma luz em cima. E essa luz, aquela luz toda fica naquela pessoa. Essa é a função do Espírito Santo. Está aqui Jesus, com toda a sua obra redentora e tudo mais, e o Espírito Santo é aquela lâmpada. Aquela luz aponta, ela revela e mostra Jesus Cristo no meio de toda aquela escuridão. Essa é a função do Espírito Santo, certo? Ou seja, resumindo, o Espírito Santo ele aponta para Jesus desde seu nascimento até a justificação em sua ressurreição. Como diz em 1 Coríntios 15, que Jesus Cristo ele ressuscitou para a nossa justificação. Beleza, então, seguindo aqui, eu estou seguindo o roteiro aqui, beleza? Então, o Espírito Santo tem toda essa obra. E o que é a blasfêmia do Espírito Santo? Agora, voltando à pergunta novamente, a pessoa rejeitar a sua vida inteira, permanecer naquela rejeição contínua, permanente, e ela não sente nenhum remorso ou culpa, nada. Ela não sente nenhum sentimento ou arrependimento relacionado àquele posicionamento que ela teve de rejeitar a obra do Espírito Santo. Aí sim ela blasfemou contra o Espírito Santo. Uma pessoa dessa ela já está num estado deplorável, né? Para ela agir dessa maneira e não sentir nada, né? Em falar contra a obra do Espírito Santo, que é sobre toda a obra redentora e remidora de Jesus Cristo. Essa tal pessoa não tem mais perdão, certo? Isso é a blasfêmia do Espírito Santo. E aí, um exemplo disso nas Escrituras eram os próprios fariseus. O que eles fizeram? Eles atribuíram, eles foram rejeitando tudo que Jesus Cristo falava, tudo que Jesus Cristo fazia. Só que teve um momento ali, eu não lembro qual é o capítulo, em Mateus, é muito claro, acho que é Mateus 27, em que Jesus vai expulsar demônios, né? Quando ele expulsa os demônios, os fariseus falam que ele está expulsando pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Veja só, ele está atribuindo o poder do Espírito Santo, porque Jesus ele fazia aquilo ali pelo poder do Espírito de Deus. Porque, como Jesus falava, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, logo, o Espírito de Deus estava nele, né? Eles eram um. Então, quando os fariseus atribuíam a obra, aquela expulsação de demônio que Jesus tinha acabado de fazer, de realizar ali, eles estavam atribuindo aquela obra, a expulsação de demônio que foi pelo Espírito de Deus, ao príncipe dos demônios. Eles estavam atribuindo a obra que Jesus estava fazendo ao príncipe dos demônios. Veja só, isso daí já é a cereja das blasfêmias, você não tem noção. E aí, eles chegam a um ponto, né, de matarem ainda a próprio Jesus Cristo. Eles são os primeiros a matarem, e eles não sentiram remorso algum, culpa algum, arrependimento algum. Então, veja bem, isso é a blasfêmia do Espírito Santo, né? Eles têm tomam aquela atitude, aquela decisão de rejeitar continuamente, de forma permanente, e eles não voltam atrás. Eles não têm arrependimento, não sentem remorso algum, é muito frio. Eles tomam aquela decisão e falam que é aquilo e acreditam naquilo sem remorso algum. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Enfim, beleza, dito esse exemplo, então, os outros pecados têm perdão? Sim. Todo pecado tem perdão. Só esse, blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Todo pecado tem perdão. Aí a gente vai abrir aqui em João, olha só isso. Em João, no próprio livro de João, no capítulo 2, versículo 1. Olha o que está escrito aqui. Lembrando, os pecados de fornicação, adultério e tudo mais, pecado de fornicação, adultério, são pecados. Quem adultera é adúltero, quem fornica é fornicário, e assim por diante. Então, para Deus, todos esses atos pecaminosos são condenáveis, sim. Porém, a gente vai ler aqui, em 1 João capítulo 2, no versículo 1, olha só isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não é para você pecar, certo? Não é para você pecar. Se todavia
Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Certo? Jesus Cristo, nosso advogado é Jesus Cristo. Todos temos pecado. Então, isso aqui já prova. E tem outro texto aqui. Logo antes do capítulo 2, no capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha isso. Nenhuma tal seita aí, né? Vocês conhecem muito bem. É pregado que, depois do batismo, você não é mais pecador. Você não tem mais pecado. Agora você só comete faltas e fraquezas e tropeços e falhas. Você só tem falhas, fraquezas, tropeços. Enfim, mas pecado você não tem. Pecado você não tem. Só que a Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja bem, se a verdade não está em nós, logo o que está em nós? A mentira. Logo a gente já está em pecado e ainda estamos fazendo Deus de mentiroso. Porque é Deus que está afirmando através da sua palavra que nós temos pecado sim, a gente é pecador sim. Né? E aí, só que qual é a questão? O que a gente tem que fazer? A gente identificou que a gente tem pecado. Sim, Deus falou que a gente tem pecado. O que a gente tem que fazer? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, você reconhece que você é um pecador. Você começa a identificar seus pecados, cada um deles. E você vai aos pés de Deus. Né? E você vai com o coração quebrantado, como diz o salmista no Salmo 51. Um coração quebrantado. Deus não rejeita isso. E você vai em arrependimento e confessa os seus pecados. Esse sim receberá o perdão, porque Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Tanto é que Jesus, quando Ele cura aquele enfermo, aquele paralítico, Ele fala, perdoados são os seus pecados. E Ele fala, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus Cristo perdoa pecados. É nele que nós alcançamos o perdão. Entende? Então, é isso. Todos temos pecados. Ou seja, todo tipo de pecado tem perdão. Se nós nos arrependemos e confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí você fica com aquela pergunta, mas será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será mesmo? Por quê? Porque nessa tal seita também, outro ponto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, é que se você questionar o que está saindo de um púlpito, a revelação, aquela profetada, tudo aquilo que está sendo falado, ou um milagre, qualquer coisa, se você duvidar, né, se você questionar ou duvidar daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo feito, daquele ato, daquele milagre, né, porque até o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz para enganar, se possível fosse, até os escolhidos. E ele faz de tudo para enganar, faz de tudo. Né? Faz até fogo descer do céu, como diz em Apocalipse, né? A besta, é bizarro, é bizarro. Enfim, então, questionar, eles falam que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você está blasfemando contra o que Deus está falando aqui no púlpito, pelas revelações que Deus está dando, você está blasfemando, não pode blasfemar contra... Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não, a gente vai ver lá, olha, abre aí em Atos 17, no versículo 10, veja só, esse povo aqui que eu amo, esse povo aqui, eu gosto muito de ler sobre eles. Paulo, ele chama esse povo de mais nobre do que qualquer outro crente que ele já pregou. Olha isso. Paulo e Silas, eles acabam de sair da prisão. E eles vão para um lugar chamado Bereia. Aí está escrito aqui, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ou seja, Paulo e Silas foram para a sinagoga. Na sinagoga o que acontecia? Era pregação. E Paulo era um missionário. Então esse era o papel dele, evangelizar. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Eu falo, olha que palavra maravilhosa. Mas o que eles fizeram? Eles receberam a palavra com avidez, por quê? Porque eles examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando era de fato verdade. Se estava de acordo com as Escrituras. Então, não é blasfêmia contra o Espírito Santo você questionar e duvidar uma pregação que sai de um púlpito, uma revelação, qualquer coisa. Você chegar lá e falar pro nego assim, mas onde que tá escrito aqui na Bíblia? Qual é o fundamento para essa revelação do irmão aí? Qual é o versículo, o livro, o versículo, né, o capítulo? Se não tem, é que nem eu estava lendo uma frase esses dias, se não tem capítulo, se não tem livro, capítulo e versículo, não aceite, filho, não aceite. Pelo amor de Deus, se não tem livro, capítulo e versículo para fundamentar aquilo, não aceite. E mesmo se tiver ainda, você tem que examinar as Escrituras, como os bereanos, para ver se realmente é aquilo. Porque é que nem esse pecado de morte. Usaram
de contexto, fora de contexto, interpretaram de acordo com o que eles quiseram, colocaram um pecado segundo o entendimento deles lá, o que eles quiseram, falaram, vamos aplicar aqui nesse texto, dá para aplicar o pecado de conotação sexual aqui. Foi isso que eles fizeram. Então, logo, agora vocês já sabem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é questionar uma pregação, uma revelação ou um milagre ou algo assim, que a blasfêmia do Espírito Santo não é pecado de conotação sexual, porque todo pecado tem perdão se nos arrependermos e confessarmos a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Enfim, então você fica se perguntando ainda, mas e se? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Você fica preocupada, certo? Preocupado, né? Aí você sente esse medo, essa dúvida, essa culpa, o arrependimento. Esses, na verdade, são sinais que você não blasfemou. Porque uma pessoa que blasfemou, que nem eu falei, os fariseus, eles não tinham remorso nenhum. Eles fizeram tudo que fizeram, rejeitaram a obra de Cristo desde o nascimento, e desde o nascimento, vida, morte, ressurreição, tudo. Eles rejeitaram plenamente a obra do Espírito Santo, que revelava toda a obra de Cristo, certo? Então, há perdão para você, sim. Lembra da parábola do filho pródigo? Então, o filho pródigo foi isso que aconteceu. Ele deixou a casa do pai. Ele pediu tudo que ele tinha direito e saiu. Foi lá, gastou tudo que ele tinha, que ele recebeu do pai, que por direito. Ele saiu, gastou tudo. Quando ele, caiu em tudo que é pecado, né? Caiu em tudo que é pecado. Experimentou de tudo lá fora, de tudo. E Deus permitiu que ele fosse mesmo, fosse. Só que aí, o pai, ele sempre sabe que o filho volta. Não adianta, porque é o único lugar que ele tem, é a casa do pai. É o único lugar que ele pode ser, que ele é filho. Porque lá fora ele não é filho, entendeu? Ele é apenas servo do diabo, ele é servo de Satanás. Então, ele saiu, experimentou de tudo ali. E o que aconteceu? Quando ele se viu ali, comendo, junto com aqueles porcos, aquela lavagem e tudo mais, ele viu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Ele voltou para a casa do pai imediatamente. Eu vou para a casa do pai. Ele foi lá e voltou. Ó pai, me faça pelo menos trabalhar e receber que nem os teus servos, que nem os teus empregados. E o pai veio, abraçou ele, fez uma festa para ele. Por quê? Porque o pai perdoou. Ele voltou, confessou seus pecados, se arrependeu do que fez. E o pai estava lá e perdoou ele. Então, se você sente essa culpa, esse arrependimento, você não blasfemou com o Espírito Santo, o pai está te esperando. Volte para ele. Entende? Se você conhece alguém que caiu em algum pecado desse tipo, envie essa live para essa pessoa, tá bom? Vou deixar gravada essa live, depois você pode compartilhar e deixar pedir para que essa pessoa escute, assista essa live, vai estar em formato de vídeo, né? E com certeza essa pessoa será edificada, né? E outra recomendação, não volte, se você cair nesse tipo de pecado, não volte para uma seita que ensinou você e te colocou esse fardo pesado nas suas costas. Entende? Que você não tem mais salvação, que você não tem mais perdão, porque você caiu nesse tipo de pecado. Não volte para essa seita. Procure uma igreja bíblica. E fique lá até a volta do Senhor, né? Porque lá você vai ser instruído, você vai falar, vai poder confessar com liberdade para um pastor bíblico. E você vai poder falar, peguei nisso, peguei naquilo, onde eu vim, era assim, assim, assim. Volte-se para Deus. Procure uma igreja bíblica. E lá você vai ser realmente instruído. Quem sabe Deus não tenha trabalho para você servir na igreja de Cristo. Tá bom? Mas é isso, meus queridos. Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite a todos.